Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 do profeta Naum, a nossa leitura dos profetas menores. É o nosso terceiro encontro e último, porque com este capítulo nós terminamos o profeta Naum, que fala da questão de Deus, que é fiel ao seu povo e que usa de instrumento na história da Babilônia para destruir o opressor. Mas este império que vence Nínive, depois também se torna um império opressor. Mas isso aí nós vamos ver com Abacuque, não com Naum. Nosso terceiro encontro. O profeta anuncia a queda de Nínive e com a capital, vem a derrota do império. Os povos se alegram com a destruição do opressor. Se faz festa em Jerusalém, que estava submetida ao Império Assírio. O reino do sul, reino de Judá, teve que pagar pesados impostos para sobreviver. O reino do norte, reino de Israel, desapareceu do mapa, foi totalmente destruído. Agonia do opressor. Vamos fazer a leitura e depois o comentário. Capítulo 3, é do versículo 1 ao versículo 19. Ai da cidade sanguinária e traidora, cheia de rapina, insaciável de despojos. Estalo de relhos, ruído de rodas girando, cavalos a galope, carros que pulam, potros que empinam, espadas luzindo, lanças que faiscam, multidões de feridos, montão de cadáveres, corpos sem conta, tropeça-se nos cadáveres. Isto por causa das muitas seduções desta prostituta, formosa e hábil feiticeira, que comprava nações com sua sedução e povos com seus encantamentos. Por isso, aqui estou eu contra você, oráculo de Javé dos exércitos. Vou levantar a barra da sua saia até a altura do rosto. Vou mostrar às nações a sua nudez e aos reis as suas partes vergonhosas. Jogarei sobre você a desonra. Vou fazê-la passar vergonha. Farei do seu caso um exemplo. Então, qualquer um que ver você, fugirá dizendo: Nínive está arrasada. Quem terá compaixão dela? Onde encontrar quem a console? Os opressores se devoram entre si. Por acaso você é melhor que Tebas, a cidade sentada entre os canais do Nilo, cercada de águas? A trincheira dela era o mar, e a muralha dela era a água. Sua força era a Etiópia e o Egito, que não tinha limites. Fut e os líbios eram suas tropas auxiliares, pois eles também foram para o exílio como escravos. Também suas crianças foram despedaçadas em cada esquina da rua. Rifaram suas autoridades, e todos os seus grandes foram acorrentados. Você também vai se embriagar e se esconder, procurando um lugar para onde fugir do inimigo. Não há como escapar. Suas fortalezas parecem figueiras com figos temporões. Basta sacudi-las e elas caem na boca de quem quiser comer. Seu exército não é de homens, mas de mulheres. As portas do seu país estão abertas,
escancaradas para seus inimigos. O fogo consumiu suas trancas. Tire água para quando você estiver cercada. Reforce suas torres fortificadas. Entre no barreiro, amasse o barro. Tome a forma. Mesmo assim, o fogo vai devorá-la e a espada vai liquidá-la. Multiplique-se com os grilos e torne-se numerosa como os gafanhotos. Terminou a exploração. Você multiplicou mais do que as estrelas do céu o número dos seus comerciantes. O grilo pula e voa longe. Seus guardas parecem bandos de gafanhotos, e seus funcionários um enxame de insetos que pousa no muro em dia de frio. Mas quando sai o sol, vão embora, e ninguém mais sabe para onde foram. Canto fúnebre para o opressor. Ah, rei da Assíria, seus pastores cochilaram, seus comandantes dormiram, seu povo se espalhou pela montanha e ninguém consegue reuni-lo novamente. Não há cura para os seus ferimentos. A sua chaga é incurável. Quem ouve notícias suas, bate palmas, porque sobre quem não passou continuamente a maldade de você. Este é o nosso último capítulo, capítulo 3 do profeta Naum. Ai da cidade sanguinária e traidora, cheia de rapina, insaciada de despojos, de roubos. Do versículo 1 ao versículo 7, encontramos esta ordem. Versículo 1, castigo. Versículo 2, 3, culpa. Versículo 4, sentença e execução. Versículos 5 e 7, zombaria. E versículos 5 e 6, zombaria. Versículo 7, retorno ao início. Vamos ver. Nínive vem apresentada como cidade sanguinária e traidora. Ela será castigada, pela constatação de seu delito, pela sua impiedade e não merecedora de confiança, é traidora. Acumulou tesouros roubados dos outros povos. A culpa, versículo 2 e 3. Estado de relhos, ruído de rodas gigantes, cavalos a galope, carros que pulam. Versículo 3. Potros que empinam, espada luzindo, lanças que faiscam, multidões de feridos, montão de cadáveres, corpos sem conta, tropeça-se nos cadáveres. O exército era implacável. Aqui mostra a força e o arsenal técnico do exército da Síria. Tido por invencível na arte da guerra. As consequências são terríveis, sanguinárias, aterradoras, multidão de feridos, montão de cadáveres, corpos incontáveis, dificultam a caminhada, tropeçam-se nos cadáveres, matam e destroem sem dó, sem piedade, eliminam sem coração. Esta é a culpa da Assíria. Onde eles passam, deixam destruição. Versículo 4. Aqui se trata da sentença e execução. Isso por causa das muitas seduções desta prostituta, formosa e hábil feiticeira,
que comprava as nações com sua sedução e os povos com seus encantamentos. A prostituta é Nínive, que seduz com seu poder, subjugando as nações, vendia as nações, usava de seu domínio e poder para comprar e submeter o seu domínio a outros povos, corrompendo os povos por meio da sedução e riqueza. Versículo 5. A riqueza foi sempre uma sedução política dos poderosos, dos impérios, dos prepotentes. Versículo 5. Por isso aqui estou eu contra você, oráculo de Javé dos exércitos, e vou levantar a barra de sua saia até a altura do rosto. Vou mostrar às nações a sua nudez e os reis as suas partes vergonhosas. Javé agora vai tomar a iniciativa para envergonhar Nínive diante dos povos e reis. Vai expor a vergonha da cidade corruptora. A vergonha será o fracasso do imperialismo no cenário internacional. A cidade será punida por Javé, como se fazia para punir a mulher adúltera. Ela era despida, coberta de imundície e exibida para todos verem. Versículo 6. Jogarei sobre você a desonra, vou fazê-la passar vergonha, farei de seu caso um exemplo. Javé fará de Nínive um exemplo para as nações. A cidade vitoriosa será derrotada, envergonhada. O povo, vendo a cidade despudorada, vai lançar sobre ela pedras de desprezo. Versículo 7. Então, qualquer um que vê fugirá dizendo: Nínive está arrasada. Quem terá compaixão dela? Onde encontrar quem a console? A resposta às perguntas será negativa. Ninguém. O profeta, que se chama Naum, Consolação, declara que para Nínive não haverá consolação. O anúncio da derrota da cidade terá como resultado que ninguém vai se importar. Os opressores se devoram entre si. Versículo 8. Por acaso você é melhor que Tebas, a cidade sentada entre os canais do Nilo, cercada de águas? A trincheira dela era o mar, e a muralha dela era de água. O profeta faz uma comparação entre Tebas no Egito e Nínive na Síria. Tebas foi conquistada pela Síria em 667 a.C. Esta cidade estava junto do rio Nilo, mas não era cercada de águas. Se esta cidade era fortificada e caiu pelo poder do rei da Síria, o rei Assurbanipal, Nínive, que parecia inexpugnável, também vai cair. Versículo 9. Sua força era a Etiópia e o Egito, que não tinha limites. Fut e os líbios eram suas tropas auxiliares. Os governadores da 25ª dinastia de Tebas eram etíopes. Era um grande império, o do Egito. Este império tinha tropas mercenárias formadas por líbios, que também eram os territórios submetidos. Versículo 10. Pois eles também foram para exílio como escravos. Também suas crianças foram despedaçadas em cada esquina da rua.
Rifaram suas autoridades e todos os seus grandes foram acorrentados. O fim trágico de Tebas, destruído pela força militar da Assíria e seus soldados e mercenários. Crianças massacradas, suas autoridades, líderes, comerciantes, todos foram para o exílio acorrentados. Versículo 11. Você também vai se embriagar e se esconder, procurando lugar para onde fugir do inimigo. Você fez isso com Tebas, agora vai acontecer com vocês. Babilônia vai entrar. O fim de Nínive será o mesmo que a Síria fez em Tebas, no Egito. As pessoas desorientadas procurando escapar do inimigo e sendo perseguidas. Procurarão refúgio, mas não sabem para onde. O poder de Tebas não foi capaz de livrá-la de Nínive, e o poder de Nínive não se salvará da Babilônia, dos medos e citas. A cidade bêbada terá que amargar a taça da ira de Javé. Não há como escapar. Versículo 12. Suas fortalezas parecem figueiras com figos temporões. Basta sacudi-las e elas caem na boca de quem quiser comer. O profeta, com esta metáfora, quer dizer que Nínive está madura para cair. São como figos que caem sem nenhum esforço. Figos temporões que floresceram antes do tempo. As fortalezas estão prontas para cair. Qualquer um pode derrotá-la. Pode derrotá-las. Versículo 13. Seu exército não é de homens, mas de mulheres. As portas do seu país estão abertas, escancaradas para os seus inimigos. O fogo consumiu suas trancas. O exército de Nínive vem comparado a um exército de mulheres. Uma ironia, né, do profeta. Um exército fraco, não de homens, combatentes. Naquela época, era um insulto que se fazia ao exército de Nínive, onde os homens pareciam mulheres. Os portões estão sem trancas, abertos, para quem quiser entrar. Versículo 14. Tire água para quando você estiver cercada. Reforce suas torres fortificadas. Entre no barreiro, amasse o barro, tome a forma. Nínive tem fortificações imprestáveis. O cerco da cidade durou 2 anos, mas o autor quer ironizar os ninivitas, instruindo-os a preparar para o cerco, tirar água, preparar tijolos para reforçar a muralha. Mas já é tarde, pois o fogo irá alcançar os defensores antes que os preparativos das fortificações sejam feitos. Mas é inútil resistir o que Javé já decidiu. Versículo 15. Mesmo assim, o fogo vai devorá-la e a espada vai liquidá-la. Multiplique-se com os grilos e torne-se numerosa como os gafanhotos. Nínive pode procurar se fortificar, mas não adianta, ela vai cair. O fogo vai devorá-la, será destruída. A espada dos inimigos vai liquidá-la. A imagem dos gafanhotos quer descrever o dia da queda da cidade, pois mesmo que o exército de Nínive, que derrotou tantas nações, comerciantes e administradores, fosse multiplicando como gafanhotos, irá cair. Não tem mais jeito. A cidade está fadada à destruição por vontade de Javé e sua vingança.
Versículo 16. Você multiplicou mais do que as estrelas do céu. O número dos seus comerciantes, o grilo pula e voa longe. Como o grilo, aquecido pelo sol, pula longe, assim seus comerciantes. Os comerciantes exerciam suas atividades em povos submetidos. Estes mudam sua lealdade, servem seus negócios como insetos que mudam. Também como as estrelas em números desaparecem ao sair do sol, é como o grilo, que aquecido pelo sol, pulam longe para defender seus negócios. Versículo 17. Normalmente, aqui isso quer dizer que naquela época os empresários, as pessoas que faziam negócios, né, elas não interessam quem está dominando, interessa fazer negócio. Né? Então elas mudam de pele, mudam de autoridade com muita facilidade, porque o interesse delas são os negócios, não é a questão do poder. Versículo 17. Seus guardas parecem bandos de gafanhotos e seus funcionários um enxame de insetos que pousa no muro em dia de frio. Mas quando sai o sol vão embora, e ninguém mais sabe para onde foram. Mesmo que os soldados possam parecer bandos de gafanhotos, e os funcionários que trabalham para o Império Assírio, que continuavam a opressão, cobrando tributos e submissão, eles serão derrotados todos. Vão se dispersar para longe, como um inseto. No dia de frio, pousam no muro, mas quando sai o sol, vão para longe. Eles mudam a lealdade como inseto de lugar. Versículo 18. Ah, rei da Síria, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, rei da Síria, seus pastores cochilaram, seus comandantes dormiram, seu povo se espalhou pela montanha e ninguém consegue reuni-lo novamente. O povo se dispersou com a derrota, pois as autoridades cochilaram, dormiram. Mesmo os comandantes do exército cochilaram. Não há mais volta. A derrota foi total. Nínive caiu. Versículo 19. Não há cura para os seus ferimentos, a sua chaga é incurável. Quem ouve notícias suas, bate palmas, porque sobre quem não passou continuamente a maldade de você, isto é, Nínive, a destruição do Império Assírio, a queda da capital Nínive, é incurável. Os povos submetidos se alegram com a queda do império. Batam palmas, pois a Síria fez muita gente sofrer. Quem não passou pela maldade dela? Então, diante disto, eu quero terminar com uma parte do comentário, né? É um comentário que se chama, né, Novo Comentário Bíblico São Jerônimo. Tem uma parte da mensagem central do texto do profeta, né, no caso aqui, do profeta Naum. No livro há uma mensagem: Deus se vingará de Nínive. A destruição do opressor trará alegria ao povo de Deus e a todos que sofreram com a crueldade da Assíria. A queda de Nínive, embora usada uma vez como instrumento da ira de Deus contra o povo da aliança, é um ato da justiça divina. A Síria saqueou as nações e as rasgou como presas do seu apetite voraz. Agora será a vez da Síria ser saqueada e transformada em presa de outro.
Então, isso aqui é que o profeta quis dizer. Deus, que é fiel, não abandona Judá. O inimigo não prevalecerá para sempre. A punição chegará ao fim. Assim como uma vez Deus libertou os escravizados do Egito, Deus libertará os oprimidos pela Síria. A boa notícia já está proclamada. As festas de ação de graças devem ser celebradas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.